Tá fresco ainda na nossa memória tudo o que aconteceu com o Coronel Neto e a soldado Gisele. Ele que é acusado de feminicídio está preso, diz que é inocente, mas a polícia não acredita nessa história. E enquanto a gente ainda lembra do Coronel Neto, agora aparece essa outra história de um major aposentado da Polícia Militar que foi preso e agora porque ele agrediu a esposa dele. Ele deu mordidas, ele tentou estrangular essa mulher. Isso aconteceu dentro da casa deles, em Santo André, aqui na região metropolitana. Sabe o que é pior? Que ela estava com a filha dela trancada no quarto. Quando ele começa a bater nessa mulher, ele tem 54 anos. Ela consegue ir para um quarto, está com a filha, e ali ela liga pedindo socorro. Ele é jornalista, o nome dele é Sônia Nogueira, uma mulher muito corajosa, que ela quer viver. Ela não quer ser a próxima Gisele, a próxima mulher morta num feminicídio. E é por isso que ela mostra o rosto dela e ela cobra providência. A polícia diz que o Ricardo, de 54 anos, estava bêbado quando eles chegaram para fazer esse boletim de ocorrência, para oferecer socorro para essa mulher. Ele mora com a esposa, que é jornalista, como eu falei para vocês. E eu quero conversar agora com o Dudu Camargo, porque ela decidiu falar. Essa mulher vai conversar com a gente agora. E o Dudu tem essa missão de saber dessa mulher, como é que está o coração dela agora. Será que ela se sente segura ou ela está com medo de ser, de repente, mais uma vítima de feminicídio, Dudu? Pois é, Passá, estamos aqui ao lado da Sônia. Diferente da Gisele, que não tem mais voz porque foi morta, ela ainda está viva. Mas foi agredida, foi violentada não só com palavras, mas agressão física. Inclusive, na sua bochecha aqui, ela até passou uma base muito vaidosa, cuidadosa com a beleza, mas foi deste lado aqui que houve a mordida. Também o efeito do estrangulamento. Ele tentou estrangular ela e ela decidiu se trancar no quarto junto com a filha. Ele já atentava contra você e contra a sua filha também? Como que foi nesse dia especial? Esse dia específico, eu acredito que é até importante, né? Você que está em casa, você que é mulher, observar realmente de fato os comportamentos. Esse dia ele teve realmente uma postura muito difícil em relação à minha filha. Esse foi, assim, eu acho que o sinal que ia acontecer alguma coisa, né? E depois, conversando com ela, orientando ela, aí nós fomos subir, ela foi pegar lá o que ela precisava comer e de repente começou, né? As verbalizações, começou realmente de fato as palavras de injúria, as palavras de difamação. Realmente foram momentos muito difíceis. Eu, particularmente, falei para ele que eu não acreditava que ele, com o perfil dele, com o conhecimento, a experiência, né, com a maturidade que tinha, está realmente, de fato, daquela forma e daquela maneira. E ele continuou, né, com esse comportamento até o momento, né, que realmente, de fato, ele veio e foi me estrangular. E foi a parte mais dura do processo, porque eu falei para ele, você tem certeza que você vai fazer isso, né? E aí, infelizmente, ele falava, eu vou te matar, e me estrangulava. Até o momento, né, que a minha filha, ela intercedeu corajosamente, né? Ela foi muito corajosa e falou, larga minha mãe, larga minha mãe, larga minha mãe. E nesse momento, ele pegou e soltou, só que ele quis, né, tipo, avançar nela. E aí eu falo que para quem é mãe, quando vê um negócio desse, vira uma leoa, né? E aí ele acabou não fazendo nada e eu subi com ela pro quarto, né? Foi aonde ela pegou e realmente falou, mamãe, se você não ligar, eu vou ligar. E aí ela foi lá e fez a ligação. Então, o que acontece? É muito importante todas as mulheres observarem realmente, de fato, posturas, porque eu também sou uma mulher experiente. Hoje eu me vejo nesse cenário e eu falo, meu Deus, como que eu pude realmente cair nisso? Mas a gente acredita, a gente pensa que às vezes é uma explosão de um momento, aí a gente fala, vai passar. Aí a gente pensa que é realmente uma condição e pensa, vai passar. E aí, de repente, esse vai passar pode se tornar realmente algo muito difícil, muito grave, porque eu só estou aqui hoje porque a minha filha foi corajosa de ir lá e enfrentar, foi uma heroína. Ela foi lá e interviu a situação e o cenário, porque pode ser que eu não estivesse aqui.
falando com nenhum de vocês e tendo a oportunidade de falar para você que é mulher, se prevenir, observar sinais. Eu já estou com o meu botão, né, de segurança também, o botão do pânico, para caso realmente aconteça alguma coisa, estar prevenida. É importante buscar. Uma coisa que eu acho muito importante também, independente de patente, eu acredito que é importante verificar. As pessoas, elas não podem achar que as pessoas não vão fazer nada, né? Então, é importante sim a segurança pública fazer a diferença, olhar para esse caso, não só para esse, mas para todos os casos que acontecem, porque as pessoas, elas têm que se responsabilizar. Eu falo que ele só está colhendo aquilo que ele plantou. Ele plantou esse tipo de situação que está acontecendo hoje. Ele criou esse tipo de devastação, porque quando acontece isso dentro de uma família, é algo que devasta toda uma estrutura, toda uma vida, né? Já existia um histórico de agressão? Olha, a agressão, eu falo que ela não é só físico, mas ela também é muito verbal. Então a mulher, ela tem que realmente de fato estar, né, observando. Tem coisas que ainda está sobre sigilo, que não podem ser compartilhadas nesse momento. O que pode ser compartilhado hoje é isso, foi realmente de fato o que aconteceu. Até vale ressaltar, Passaia, que a gente conseguiu apurar, viu, Sônia, informações. A Sônia não pode falar tudo por pedidos judiciais, mas a gente conseguiu apurar que ele se mostrava na rua um homem calmo, tranquilo, mas em casa tinha determinados surtos. A questão dele estar alcoolizado, essa questão em si, dele estar alcoolizado, foi apenas uma desculpa? Na verdade, assim, ele não tem problema exatamente com bebida nem nada. Ele já está acostumado a tomar cerveja, tomar vinho. Então, não dá para dizer que esse comportamento está relacionado à bebida. Eu acho que quem usa só a bebida para poder ficar falando está arrumando desculpa, porque as pessoas, elas têm consciência assim, do que fala, do que diz. Ele já teve alguns surtos que ele estava totalmente lúcido. E você não saiu do quarto enquanto os policiais não adentraram a casa? Como que foi? Não dava, porque aí já chegou no momento que eu percebi que estava muito grave o cenário, estava muito grave a situação. Então, enquanto não me falaram, né, que era seguro eu poder estar saindo com a minha filha, eu não saí do quarto. A gente ficou lá até a polícia pegar e falar, pode sair, que está seguro, e aí a gente teve paz para poder realmente sair desse quarto. Olha, Passaia, em breve, inclusive provas de todo esse histórico de agressão, provas do dia, porque o Major, ele tenta falar que não foi bem assim, se mostrar um homem muito educado, aproveitar também da ligação que ele teve, porque ele já disputou cargos políticos, já foi, inclusive, político em 2018, é isso? Em 2018, ele se candidatou para deputado estadual, ficou suplente, aí depois foi 2022, né? 2022, depois 2024, e acho que está faltando algum aí no meio do caminho. Pois é, agora ele se encontra solto, a gente recebeu a informação que ele está neste momento na casa dos pais dela, ele vai ter que cumprir medidas, dos pais dele, melhor dizendo, ele vai ter que cumprir medidas cautelares. Ela continua no mesmo endereço com a filha onde tudo aconteceu. Se tiver alguma pergunta daí, Passaia, fique à vontade. Rapidinho, acho que a Sônia está me escutando aqui e obviamente que eu fiquei pensando, poderia ser uma nova Gisele se a sua filha não estivesse lá, né? Porque você descreve exatamente o que aconteceu no apartamento com a Gisele e o Coronel Neto. Exato. Quantos anos que tem a sua filha, Sônia? 13 aninhos. Ela é filha dele também ou não? Não, ela é filha de um outro relacionamento que eu tive. Então eu estou vendo aqui você descrevendo que é muito parecido com o que acontecia ali dentro da moradia quando estavam Neto, Gisele e a filhinha dela, né? Que bom que você conseguiu sair dessa, que você está dando essa entrevista e encorajando outras mulheres, porque você bateu num ponto aqui que eu achei bem interessante. Não vamos colocar a culpa na bebida. Ele não fez isso porque ele estava bêbado, ele fez isso por causa da personalidade dele, né? E quando essa personalidade ela começa a subir, quando a pessoa começa a falar alto, quando ela começa a gritar, vai chegar uma hora que ela vai bater. E quando ele começa a bater, vai chegar uma hora que ele vai matar. Então não precisa chegar ao extremo, né? Eu acho que dá para acender esse alerta antes, que foi a mensagem que você deixou para todas as mulheres que estão assistindo a gente aqui, Sônia.
Mas eu tenho uma observação, tá, para fazer. O que eu percebia muito, e eu acho que é importante até o órgão público, né, a segurança pública observar. Tem muitos profissionais, né, major, no caso coronel, outros, né, outras patentes, que as pessoas elas acreditam que elas não vão ter punição por conta da patente, que elas estão realmente acima da lei. Porque quando aconteceu esse episódio lá, foi muito triste, entendeu? Realmente ele teve comportamento muito difícil ali com os profissionais, que por sinal são colegas de trabalho. Então ele, na verdade, é visto como uma pessoa que tinha que dar o exemplo. E aí, naquele momento, ele não estava dando exemplo, tanto é que teve o desacato com a capitã. Foi muito desagradável, né? Não estava entendendo realmente o que estava acontecendo ali. Então eu acredito que é muito importante os órgãos verificarem isso. Não é porque é major, porque é coronel, que estão imunes, entendeu? A realmente a cumprir com o que precisa cumprir e arcar com aquilo que realmente fez. Sônia, obrigado pela entrevista, valeu, Dudu, muito sucesso aí para você na tua carreira como jornalista e eu peço que Deus te abençoe e que as nossas autoridades te protejam porque você precisa. Em relação ao Major, eu já falei aqui no ar e eu vou deixar o espaço aberto para você, se você quiser falar. Aliás, Major, eu adoraria pessoalmente te entrevistar. Eu faço aqui a primeira pergunta. O senhor não tem vergonha de bater na tua mulher e desacatar a capitã que foi lá para fazer essa ocorrência? Pergunta que eu estou fazendo, não estou te desmerecendo não estou te humilhando. Não adianta mandar mensagem para cá, ó, eu vou entrar com um processo. Processo do quê? Processo se eu tivesse te chamado de canalha, sem vergonha, safado. Eu não fiz nada disso, não chamei. Eu posso até pensar, mas eu não falei nada disso. Então você não tem por que me processar. O que eu estou dizendo é o seguinte, o senhor não tem vergonha de bater na sua mulher? Você quer me responder? Eu vou te entrevistar, o espaço está aberto para o senhor falar, porque o nosso jornalismo ele é democrático e eu abro espaço para ambas as partes aqui.